Já parou para pensar se a Constituição pode, de alguma forma, influenciar uma briga de herança ou um simples contrato de aluguel? Pois é, hoje a gente vai desvendar um movimento que faz exatamente isso e que vem transformando o direito no Brasil, o neoconstitucionalismo. Pode parecer um nome complicado, né? Mas vamos ver juntos como as ideias dele impactam decisões super importantes e até o nosso cotidiano. Então, bora entender essa história. E para começar, olha só que provocação. A Constituição pode, por acaso, resolver uma briga de família? Imagina só um testamento. Ele poderia ser anulado com base em princípios que estão lá na Constituição? A resposta para isso, ou a tentativa de resposta, nos joga bem no meio do debate que a gente vai destrinchar aqui. E essa pergunta toda já nos leva para a nossa primeira parte, a nova ordem jurídica. É aqui que a gente começa a entender como esse tipo de questionamento revela uma virada de chave, sabe? Uma mudança bem grande na maneira de pensar e de aplicar o direito por aqui no Brasil. Tá, mas afinal, o que é esse tal de neoconstitucionalismo? Bom, basicamente, é uma corrente de pensamento que bota a Constituição no centro de tudo. A ideia aqui é que a Constituição deixa de ser só um documento com belos princípios políticos e passa a ser a regra do jogo, a lei máxima que tem que ser aplicada em todas as áreas, do direito público ao direito privado. Certo, mas e como isso funciona na prática? A fonte que a gente está analisando diz que todo esse movimento se apoia em 3 grandes pilares. E vai ser por esses 3 pilares que a gente vai navegar. Eles são o nosso mapa para entender tanto o poder quanto, claro, as polêmicas por trás dessa teoria. Então vamos lá, para o nosso primeiro pilar. Princípios na balança. A palavra-chave aqui é otimização. É uma ideia que, na prática, dá aos juízes o poder de, colocar os princípios da Constituição numa balança quando eles batem de frente um com o outro. E olha que interessante como isso funciona. Pense num conflito clássico. De um lado, a liberdade de expressão. Do outro, o direito à privacidade. Eles estão em rota de colisão, certo? A tal da ponderação de princípios é exatamente isso. O juiz vai ter que olhar para o caso específico e decidir qual desses direitos naquela situação vai pesar mais na balança. E para a gente não ficar só na teoria, tem um caso super famoso no Brasil que é um exemplo perfeito disso. O Supremo Tribunal Federal teve que colocar na balança justamente esses 2 direitos, o direito à privacidade da pessoa biografada contra a liberdade de expressão do autor e o direito de todo mundo à informação. E a decisão foi justificada com frases bem fortes, como essa da ministra Carmen Lúcia. No fim das contas, o STF entendeu que, nesse embate específico, a liberdade de expressão e o interesse público na história tinham que prevalecer. A balança pendeu claramente para um dos lados. Parece fazer sentido, né? Só que é exatamente aqui que a nossa análise de hoje começa a apontar os problemas. Porque, pensa bem, se a decisão final depende do que um juiz ou um grupo de juízes acha que pesa mais, cadê a segurança? Cadê a previsibilidade da lei? E essa é a crítica central. O autor que a gente está usando como base argumenta que essa liberdade toda para pesar princípios pode criar uma baita instabilidade jurídica. Uma mesma situação pode ter decisões completamente diferentes dependendo do juiz. Aí, citando outro jurista, Marcelo Neves, esse poder de escolha acaba trazendo um elemento que ele chama de diabólico para o direito. Por quê? Porque o resultado vira uma caixinha de surpresas. Ok, vamos agora para o segundo pilar, a força da Constituição. A ideia de que a Constituição tem força de lei, que ela tem que ser aplicada na prática, parece óbvia para a gente hoje em dia, né? Mas o nosso autor aqui provoca. Será que isso é tão novo assim? A história por trás disso, segundo ele, é bem mais antiga e complexa. A grande bandeira desse pilar é que a Constituição não é só um papel bonito, uma carta de intenções. Não. É lei para ser aplicada de verdade. O ponto é que, segundo o autor, vender isso como uma super novidade do neoconstitucionalismo é meio que ignorar mais de um século de pensamento jurídico no Brasil. Dá só uma olhada nessa linha do tempo. A gente vê que desde lá do Império, com Teixeira de Freitas, passando por gigantes como Carlos Maximiliano e Clovis Bevilacqua, a ideia de que a Constituição é a lei suprema já estava na mesa. Até o próprio termo força normativa da Constituição foi criado lá na Alemanha em 1959. Então fica a provocação do autor. O que tem de tão de tão novo nisso tudo? E agora a gente chega no terceiro pilar, que talvez seja o que mais mexe com o nosso dia a dia, direitos entre particulares. Aqui vamos falar da tal eficácia horizontal. É um nome técnico para uma ideia poderosa, a de que os direitos da Constituição valem não só na relação da gente com o Estado, mas também nas relações entre nós.
A gente costuma pensar nos direitos fundamentais como um escudo, né? Uma proteção de baixo para cima do cidadão contra o poder do Estado. A eficácia horizontal vira esse jogo de lado. Ela diz que esses direitos também funcionam na horizontal. Esse conceito, que vem lá da Alemanha com o nome de Drittwirkung, defende que esses direitos valem para todo mundo, em todo lugar. Numa briga de vizinhos, num contrato de trabalho, dentro de um clube. E de novo, vamos para um caso real para isso ficar mais claro. Imagina a cena. Um músico é simplesmente expulso da Associação de Compositores, sem nem poder se defender. A pergunta que foi parar no Supremo foi justamente essa. O direito à ampla defesa, que está na Constituição, também vale lá dentro daquela associação, que é uma entidade privada? Essa decisão do STF abriu uma discussão importantíssima sobre como esses direitos devem ser aplicados entre particulares. E aí surgem dois caminhos. De um lado, a eficácia direta. O juiz pega a Constituição e aplica ela direto na briga. Do outro, a eficácia indireta. Aqui a Constituição funciona mais como um guia. Ela influencia as leis cíveis, mas não entra direto no lugar delas. E é aqui que o autor aperta o botão de alerta, mostrando como a eficácia direta pode levar a situações, digamos, bem estranhas. Ele joga umas perguntas no ar para a gente pensar. Será que um pai não poderia mais deixar uma herança diferente para os filhos, porque isso viola a igualdade? O morador de condomínio poderia processar o vizinho por não ser convidado para uma festa, alegando quebra do princípio da solidariedade? A conclusão é que aplicar esses princípios sem filtro na vida privada poderia criar um verdadeiro caos. Por isso, para o autor, o caminho mais seguro e equilibrado seria o da eficácia indireta. A metáfora é boa. A Constituição ilumina. Ela guia o direito privado, mas não chega atropelando tudo. É um jeito de fazer as coisas que, segundo o argumento, respeita a autonomia e a lógica própria das relações privadas. Bom, e com tudo isso na mesa, a gente chega na nossa parte final, repensando a relação. Agora é a hora de amarrar todas essas críticas e entender qual é a conclusão central do autor sobre os riscos de aplicar o neoconstitucionalismo sem freios no direito privado. Então, resumindo a ópera, as preocupações do autor são basicamente três. Primeiro, essa coisa de pesar princípios gera insegurança, deixa tudo imprevisível. Segundo, essa bandeira da força da Constituição não é novidade nenhuma. E terceiro, e talvez o mais grave, aplicar os direitos da Constituição diretamente nas relações privadas ameaça a própria lógica do direito civil. E olha, essa citação que a gente trouxe resume o perigo de uma forma matadora, ou seja, um direito que quer resolver todos os problemas do mundo usando princípios superabertos e vagos, acaba se tornando ele mesmo uma coisa vaga, fluida, sem segurança nenhuma. No fim das contas, o grande risco apontado é o que se chama de populismo judicial. O que é isso? É quando um juiz, em vez de aplicar a lei que está escrita, se sente no direito de decidir com base no que ele pessoalmente entende por dignidade, justiça ou solidariedade. E isso acaba com a segurança jurídica, que é a promessa básica da lei. E, para fechar, fica aqui uma pergunta para a gente levar para casa. De um lado, o neoconstitucionalismo tem uma promessa bonita, a de uma justiça mais humana, mais flexível. Mas, como a gente viu na análise de hoje, essa flexibilidade pode ter um preço, a perda da previsibilidade, da segurança. E aí, como encontrar o equilíbrio entre esses dois mundos? Esse talvez seja o maior de todos os desafios do direito hoje.